Fala pessoal, tudo bem? Aqui está falando o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre Ásia, mais especificamente sobre a Ásia Central. E como nas aulas anteriores, nós vamos fazer um panorama geral, falando um pouquinho sobre as questões naturais, um pouquinho sobre a cultura, um pouquinho sobre a religião, sobre a população do lugar, além também do pouquinho das suas questões econômicas e dos seus principais aspectos, né, que valem ser ressaltados quando a gente fala sobre esse tema. Então, para a gente poder iniciar essa aula, a gente precisa retomar e lembrar que a Ásia Central é uma região que corresponde, né, e não existe uma determinada demarcação oficial dessa região. Né? Para as Nações Unidas, né, essa sub-região, a Ásia Central compreende apenas o Cazaquistão, Quirguistão, Tadiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão e Afeganistão. E o Afeganistão é importante de retomar que, geralmente, quando a gente fala de Afeganistão, a gente sempre trata o Afeganistão dentro do Oriente Médio, né? Mas, segundo as Nações Unidas, o Afeganistão, né, de acordo com as características geográficas, está inserida dentro da Ásia Central, né? Apesar de ter uma série de diferenças, né, associadas principalmente à cultura em relação aos demais países da região. Então, essa região, né, tem aproximadamente 4,6 milhões de quilômetros quadrados, né, e aproximadamente 91 milhões de pessoas. Portanto, é uma região grande, porém pouco povoada, pouco populosa. Nós vamos perceber isso quando a gente fala um pouquinho sobre a população, né, a gente entender que é uma região pouquíssimo povoada, pouquíssimo populosa, né, em relação ao espaço e à quantidade de população vivendo. Então, do ponto de vista geográfico, a gente precisa retomar umas questões importantes, né, que vão ser importantíssimas para a gente entender um pouquinho da economia, é que essa região é uma região que a gente pode chamar de isolada. Por quê? Todos os estados, né, ou seja, todos os países, né, interiores dessa região não possuem acesso direto ao oceano ou a mares abertos, portanto dificulta muito, né, a integração econômica com as demais regiões. Afinal de contas, essas só podem ser feitas por meios terrestres ou aéreos, o que dificulta muito o contato. Afinal de contas, grande parte da economia mundial hoje em dia é feita via marítima. E historicamente também foi feita assim. Então, o Cazaquistão e o Turcomenistão até são banhados pelo Mar Cáspio, mas isso não anula, né, o isolamento. Afinal de contas, esse Mar Cáspio também, na verdade, é um grande depósito de água salgada. As regiões de mar aberto, ou seja, as regiões que possibilitam, né, o contato direto com o mar, né, estão a aproximadamente 2.000 quilômetros de distância, somente ali no início do Golfo Pérsico. Né? Então, essa região sofre com um problema de escassez de água, né, que é compensada pelos projetos de irrigação. E como a gente vai ver, né, historicamente também geram impactos ambientais, né, até mesmo irreversíveis. Outra questão importante também para a gente entender um pouquinho das características gerais da região, que vão ser trazidas novamente quando a gente for avançando os principais tópicos, né, é que devido às circunstâncias históricas, né, nenhum desses países existiu durante muito tempo, historicamente, a não ser no atual momento, como um Estado independente. Antes do século XX, sempre esteve sob domínio de algum grande império ou de alguma grande outra região, o que enfraqueceu muito o senso de identidade nacional, o que dificulta a construção dos estados soberanos, né, e fomenta uma série de conflitos internos e também dificulta, obviamente, o crescimento econômico. Afinal de contas, esses países, hoje em dia, soberanos, são muito novos, portanto, têm as suas questões políticas internas resolvidas há pouquíssimo tempo ou até mesmo não resolvidas, o que dificulta muito a integração econômica desses países no cenário de globalização que a gente vive hoje. Então, para a gente iniciar, né, os aspectos principais, né, de cada um dos quadros, a gente vai falar um pouquinho do quadro natural, né, de uma maneira bastante, né, ampla, né, mas bastante resumida também. Nós vamos falar de todos os aspectos principais, desde o relevo, né, as questões de clima, as questões também associadas ali às principais questões associadas à hidrografia, mas também nós vamos fazer isso de uma maneira bastante sintética. Então, a paisagem, todos esses países, né, de toda essa Ásia essa parte da Ásia que nós estamos falando, né, se caracteriza pela alternância de terras áridas e extensas estepes, ou seja, um clima que geralmente está associado a pouca umidade, como a gente já falou, devido principalmente ao fator continentalidade, ou seja, a distância, né, que nós temos em relação aos ambientes marítimos, aos oceanos e mares. Né? Esse cenário é moldurado por cadeias de montanhas muito altas entre Paquistão e Afeganistão, entre Cazaquistão e Quirguistão e também entre China. E essas cadeias montanhosas muito altas ao seu redor também impactam diretamente na dificuldade de se trazer umidade para essas regiões. Afinal de contas, as massas úmidas não conseguem ultrapassar em grande parte essas regiões, o que faz com que essa região seja como se fosse uma região
cercada por montanhas altas, o que impede nuvens de chegarem, né, e, portanto, da umidade das chuvas chegarem e, portanto, de abastecerem os recursos hídricos da região. Por isso, a aridez. E devido à aridez, nós temos as estepes, né, que são um tipo de vegetação de gramíneas, né, associadas muito a regiões secas, semiáridas ou quase desérticas. E aí é importante da gente lembrar que nós temos alguns rios importantes que se originam exatamente nessas montanhas, né? Quando a chuva consegue cair nessas montanhas, se originam ali para o interior da Ásia Central, né? Como, por exemplo, o Sirdarya e o Amudarya. O grande problema é que, devido à aridez completa dessa região, né, esses rios, né, abastecem um lago chamado Lago ou Mar de Aral, que devido ao tamanho do lago é conhecido como um mar, apesar de ser um lago. Esse lago, esse Mar de Aral, durante o período soviético, foram represados extensamente esses rios para dar origem a projetos de cultivo de algodão, projetos de agricultura durante o período da União Soviética. O que aconteceu é que isso alterou o regime hídrico da região e fez com que o Mar de Aral, que antes existia, hoje em dia se tornasse um grande deserto de Aral, como a gente pode perceber nas imagens abaixo, né? Nós podemos ver nas imagens abaixo a gradativa diminuição do recurso hídrico, né, que era extremamente importante para a região e hoje em dia se tornou um grande mar seco. Né? O que existia ali foi desviado para outras regiões, né, e impactou diretamente no ciclo, né, no ciclo da água da região, e esse ciclo da água se tornou diferenciado. Portanto, né, não existe mais o Mar de Aral como existia antigamente. Né? Os efeitos negativos desse esforço econômico incluem a poluição do solo, uma série de inseticidas, fertilizantes químicos e, obviamente, a diminuição do volume de água dos rios, que impacta na questão do clima semiárido ou no clima desértico da grande maioria da região. E aí, já entrando no outro aspecto importante, que é o aspecto histórico, né, nós podemos dizer que no passado, né, um elemento de unidade entre essas ex-repúblicas, que hoje em dia são ex-repúblicas soviéticas, né, é que elas sempre estiveram associadas a algum grande império da história, né, como, por exemplo, o Império Persa. Então, o Império Persa dominou toda a região. Depois o Império Macedônico de Alexandre o Grande, depois o Império Mongol do Gengis Khan e do Kublai Khan. Então, ao longo de diversos momentos da história, essa região foi dominada por um império maior, geralmente um império não oriundo da região, um império de uma região próxima, né, um império de uma outra área. Né, além de ter sido também constantemente saqueada, né, e conquistada por outros grupos, né, como os Átilas, né, e o grupo de Tarmelão também. Então nós vemos que ao longo da história essa região nunca esteve livre o suficiente para se exercer seu domínio sobre si mesmo. Então a gente sabe que a liberdade, a independência desses países, né, é muito recente, portanto isso vai dificultar muito uma série de questões culturais, uma série de questões associadas à identidade nacional e principalmente a questões econômicas. Outra questão importante é que essa região sempre esteve numa posição estratégica entre China, Índia, leste europeu e Oriente Médio. Ou seja, é uma região de passagem. Né? Então, esses vales férteis entre essas grandes montanhas, né, principalmente entre os rios que nós falamos, que no atual momento, né, foram extremamente represados, mas na época não eram, né, despertaram a cobiça de diversos invasores. Por isso que essas regiões sempre foram, né, uma área de passagem. Porque você controlar essa região é você controlar o caminho entre Europa e o Oriente Médio e também entre Europa e Ásia, né? Principalmente a parte da Ásia que tinha grandes especiarias, como a China, né, o Japão, entre outras questões. Obviamente, a fronteira terrestre. Então, o que aconteceu foi que essas estradas, essa região, ficou conhecida como a Rota da Seda. E o controle da Rota da Seda era extremamente importante por todos esses povos. Por isso que ao longo de diversas épocas, né, diversos povos controlaram a região. O que era a Rota da Seda? Como vocês podem ver aí, a Rota da Seda, né, de acordo com a linha tracejada, né, foi a maior rede comercial do mundo antigo, composta por uma série de rotas interligadas, e no caso nós estamos falando das rotas terrestres, né, que ficaram, né, evidenciadas pelo comércio da seda entre o Oriente, né, e Europa, mas também levavam carregamentos de diversas outras questões de especiarias entre as duas regiões, né, regiões extremamente, ou seja, a Europa tinha muito interesse nessa região, afinal de contas, os mercadores traziam especiarias que os europeus nunca tinham visto, portanto, eram muito lucrativos essas grandes rotas comerciais. Então, o controle da região era muito importante, por isso que, durante uma série de séculos em sequência, essa região foi sendo palco de disputas entre grandes impérios.
E aí, já chegando mais à proximidade da atualidade, nós podemos perceber que ao fim desses grandes impérios, nós tivemos também a incorporação dessa região ao Império Russo, né, com o nome de Turquestão. Né? E basicamente, após a Revolução Russa de 1917, que instituiu a União Soviética, ou seja, né, a questão dos países socialistas da União Soviética, né, essas regiões, apesar de serem autônomas, né, eram sempre subordinadas a Moscou. Então nós tivemos um domínio final, né, tirando aqueles domínios dos impérios, né, a gente já falou dos impérios persas, macedônicos, né, mongóis, nós também tivemos ali um império mais recente do Império Russo. Né? E esse Império Russo vai ser muito visto nas questões identitárias, nas questões econômicas. O domínio do Império Russo, principalmente da União Soviética, ainda é muito visível, né, nas relações culturais que se estabelecem nessa região. Então, e aí a gente pode ver essa dominação a partir, primeiro, da questão da religião. Né? A trajetória histórica dessa região, apesar da gente ver uma série de dominações diferentes, mas sempre todos esses lugares foram dominados por um mesmo povo, ou seja, existe uma certa unidade em relação a alguns aspectos. Por exemplo, a religião é um deles, onde a grande maioria da região, né, se predomina o islamismo sunita. A gente pode ver em alguns números que é 98% do Afeganistão, 88% no Turcomenistão, 84% no Tajiquistão, 76% no Uzbequistão e assim por diante. E a gente pode ver que os sunitas, basicamente, como a gente já disse quando a gente falou de Oriente Médio, né, é uma dissidência, um grupo determinado, né, que acreditam numa determinada forma de profissão, né, da religião islâmica, né, que basicamente os muçulmanos sunitas querem deixar claro que estão comprometidos intimamente com as práticas de Maomé, além do desejo de manter a comunidade islâmica unida através de um governo formado pela lei e pela persuasão. Então, a Sunna, né, é um referencial nas questões que não sejam minuciosamente abordadas pelo Alcorão. Então nós temos ali uma questão de que a Sunna é um documento auxiliar ao Alcorão, que é seguido por esses povos, mas não é seguido, por exemplo, pela outra determinação, que é a determinação xiita, que a gente falou na aula sobre o Oriente Médio. E aí, em relação à língua, a gente pode perceber também o domínio, né, muito importante dos russos recente. Né? A gente pode perceber que nós temos aí um domínio, né, do grupo linguístico túrquico, ou turcomano, né, associado principalmente às línguas de origem persa, né, que começam a se estabelecer a partir ali do grupo persa do Ciro, né, que a gente vê lá no início da ocupação da região. Então a semelhança entre essas línguas, né, está associada a um turco moderado. E isso é extremamente importante porque também estreita laços com a Turquia, que é o braço de entrada, né, para a Europa. Então a proximidade da língua, né, túrquica ou turcomana com a língua turca, né, da Turquia em si, é muito importante para a relação econômica entre algumas empresas, principalmente com empresas turcas, né, que possibilitam a entrada também na Europa. Nós temos um outro grupo, né, que está associado a algumas línguas mais de origem pérsica, né, uma dissidência ali desse tipo de língua túrquica, que está associada principalmente a questões do Tajiquistão. Já no Afeganistão, nós temos uma diversidade linguística muito grande. Nós temos o persa, o dari, né, entre outros tipos. E o que a gente pode entender em relação à dominação, né, que a gente falou da histórica de dominação desses povos, é que a partir dos anos 90, os governantes desses países, todos esses países, quando se tornaram livres da União Soviética, né, eles começaram a adotar uma política de reforço dos idiomas nacionais, ou seja, fortalecer aqueles idiomas nacionais, né, tradicionais, como parte de uma ampla campanha para fortalecer uma identidade própria, tentando consolidar uma independência recém-obtida, ou seja, criar uma unidade entre o povo, através da religião, que já era uma prática muito comum e difundida, mas também tendo uma única língua em comum. Nos anos mais recentes, esse idioma russo voltou a ser valorizado com o crescimento da influência e da economia russa na região. Então, a recuperação econômica russa fez com que a grande parte dos povos, né, das pessoas mais velhas que falavam russo devido à dominação da União Soviética, né, ou seja, aprenderam russo durante os anos de União Soviética, essa língua russa volta com força na região. Então, nós temos uma grande facilidade e grande quantidade da população que fala duas línguas, ou seja, uma população bilíngue, que fala a sua língua materna, ou seja, a língua original do seu país, mas também a língua russa, né, de origem russa.
o que é muito importante porque possibilita, principalmente no cenário de crescimento da influência russa e do crescimento econômico russo na região, né, também a possibilidade de trocas comerciais na região, ou seja, um crescimento baseado no crescimento russo, além, obviamente, de um crescimento baseado no crescimento também da Turquia, que também aconteceu ali ao longo dos anos 90, ao longo dos anos 2000. E aí a gente precisa falar também dos conflitos, né? Como em todas as outras partes do mundo em que existe um desenho artificial de fronteiras ao longo do desenvolvimento da região, ou seja, existe um domínio de um povo sobre outros povos, né? Esse fator histórico é um fator gerador de tensões, principalmente quando esse poder central sai. Quando o poder central sai, os grupos étnicos internos que antes tinham seu controle feito por um poder maior, nesse momento ficam livres para poder disputar o poder. O que a gente vai ver é uma disputa intensa sobre qual desses pequenos grupos étnicos vai dominar a política, vai dominar as relações econômicas, vai dominar, né, a questão econômica, social, né, religiosa como um todo na região. Então, todos esses países, pelo fato de terem sido dominados ao longo de toda a sua história por diversos povos, quando eles se veem livres, né, nos anos 90, para serem e propagarem suas próprias ideias, né, os grupos internos eles vão disputar, né, esse domínio. E a gente vai ver uma série de conflitos internos. Então, essa divisão política da Ásia Central nem sempre corresponde à divisão dos povos pelo espaço geográfico, como a gente já falou, né? Os povos, os impérios, dividiram de acordo com seus interesses. E os seus interesses não eram os interesses daqueles habitantes ali, sim os interesses comerciais associados à Rota da Seda, associadas posteriormente à divisão da União Soviética, os interesses soviéticos na região. Então, as transferências maciças de população, o estímulo de migrações internas durante o período soviético também alteraram muito o mosaico étnico, principalmente, né, com a chegada de diversos povos de origem russa nas regiões. Então, nós temos, além dos povos, né, que a gente já falou, dos povos tradicionais que foram dominados historicamente, né, pelos persas, pelos macedônios, né, e por outros povos, nós temos também uma série de povos russos hoje em dia, que vieram nos últimos anos recentes. E esses povos, devido ao histórico recente de dominação soviética, são muito poderosos na região. Então, nós temos ainda além dessas questões internas de domínio, né, nós temos um povo russo, né, um povo de origem russa dominando grande parte da região, o que intensifica os conflitos. Né? E aí, um traço marcante quando a gente fala de população, a gente já falou, né, que essa população é uma população muito pequena para o tamanho da região, né, principalmente se a gente fizer uma comparação com algumas outras regiões da Ásia, né, mas um traço marcante dessa Ásia Central é a proporção elevada de habitantes nas áreas rurais em comparação à população urbana, o que exemplifica também o atraso econômico que também está muito associado ao projeto e ao histórico de dominação que sempre esteve associado a essa região. Então, nós temos uma parcela de força de trabalho na agricultura de 55% em alguns países, 60% e até 67% no Tajiquistão, por exemplo. Então, esse baixo grau de urbanização se expressa também nas dimensões das pequenas cidades. Nós temos somente 3 cidades, né, em toda a região com mais de 1 milhão de habitantes, né, como, por exemplo, Cabul, né, com aproximadamente 2,5 milhões, né, uma cidade no Uzbequistão com 2,1 milhão de pessoas, né, e o Cazaquistão, né, com a cidade no Cazaquistão com apenas 1 milhão de pessoas. Então, nós somos cidades muito pequenas, o que evidencia também um atraso econômico, porque a gente sabe que o crescimento das cidades está muito associado ao crescimento das indústrias, das relações comerciais, que são as formas tradicionais de se fazer economia, né, no atual cenário globalizado. E aí, em relação, quando a gente fala de população, da relação entre agricultura, a relação entre povo no espaço urbano e povo no espaço rural, nós também precisamos falar um pouquinho de economia, né? A importância da Ásia Central na economia internacional está ligada à existência de enormes reservas de petróleo, gás natural e entre outros recursos minerais, ou seja, a grande parte da economia está associada a recursos minerais. Então, o extrativismo mineral, o subcontinente abriga em seus subsolos jazidas de diversos tipos de minérios. Então, nós temos aí carvão, minério de ferro, né, petróleo em alguns países, né, e isso criou uma série de indústrias de beneficiamento, como siderúrgicas, petroquímicas e assim por diante. E a gente pode perceber que, recentemente, esse tipo de indústria tem crescido, o que tem feito de alguns países da região, né, um crescimento, como, por exemplo, o Cazaquistão, que é um dos países que mais cresce, pautado única e exclusivamente no crescimento da obtenção, da extração de petróleo.
Já na produção agrícola, se destaca o cultivo de algodão e de frutas, né? Na produção pastoril, a região tem criação de ovinos e caprinos, mas sempre para subsistência e um pouquinho, talvez, para venda, né, no mercado externo. A gente pode perceber que nós temos uma economia pouco diversificada, né, o que exemplifica exatamente o atraso econômico, né, que vai gerar também um atraso social. E é importante a gente sempre conectar todas essas questões ao histórico de dominação, que é a questão mais importante da região. E para a gente poder finalizar, a gente precisa falar do conflito no Afeganistão. Lembrando que o Afeganistão é um país que está associado a essa região, mas que também geralmente pode vir associado ao Oriente Médio, se a gente levar em consideração principalmente as questões associadas à cultura, né? Já o Afeganistão, a gente sabe que tornou-se palco de um intenso conflito internacional, principalmente a partir dos anos 70. A gente precisa dar alguns dados importantes para a gente entender o que é o conflito no Afeganistão. Nos anos 70, né, no final dos anos 70, nós temos uma intervenção soviética, né, no Afeganistão, obviamente associada à tentativa de domínio da região, né, por parte da União Soviética, que sempre esteve associada e sempre tentou dominar a região. Então, durante a década de 80, os Estados Unidos, que viviam em Guerra Fria, ou seja, portanto, estavam em guerra indireta com a União Soviética, para tentar destruir e diminuir o poder da União Soviética na região e no mundo como um todo, né, financiou e forneceu armas para uma série de grupos rebeldes, né, dentro do território paquistanês, que é muito próximo da região, contando também com uma série de voluntários muçulmanos de grupos fundamentalistas, entre eles o grupo chamado de Al-Qaeda, que era chefiado por um famoso terrorista, né, que ficou famoso posteriormente nos anos 90 e nos anos 2000, chamado Osama Bin Laden. Esse Osama Bin Laden ainda era um aliado dos Estados Unidos, por mais que as práticas do Osama Bin Laden e as práticas dos Estados Unidos, culturalmente, religiosamente, não tivessem nada em proximidade, mas eles tinham um inimigo em comum, que era a União Soviética. Então, nesse conflito geopolítico, no contexto geopolítico de Guerra Fria, o que importava para os americanos era fortalecer inimigos dos soviéticos, não importa quem eles fossem. O problema é que, com o fim da União Soviética, né, nos anos entre 1989 e 1991, né, o Afeganistão começou a virar um estado em fragmentação, né? Esses grupos que tinham adquirido poder nos anos 80, né, com armas, técnicas e treinamentos americanos, começaram a tentar criar guerras civis na região, né? E aí, apoiado pelos americanos, né, que também viam nessa região, né, um aliado contra o Irã, que também é um outro grupo, né, associado à política, né, principalmente a questões religiosas, ao controle, né, geopolítico da região, ao controle também do petróleo na região. Então nós temos ali, né, os Estados Unidos financiando durante todos os anos 80 e início dos anos 90, né, o conflito na região a fim de enfraquecer inicialmente a União Soviética e depois o Irã, que também passa a ser seu inimigo após o fim da Guerra Fria. O que acontece é que esse apoio dos Estados Unidos foi suspenso em 1998, quando se comprovou que os atentados terroristas, né, contra embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia tinham sido feitos pelos próprios, né, treinados por eles, pela própria Al-Qaeda, né? Então o que aconteceu foi que esses processos, né, os Estados Unidos perderam basicamente a mão, né, do controle desses grupos. Afinal de contas, esses grupos em nada tinham ideais políticos, geopolíticos, econômicos, sociais, religiosos com os americanos. A única coisa que eles tinham em comum eram os inimigos. Era, na verdade, se a gente pensar culturalmente, né, religiosamente falando, economicamente falando, esses grupos são opostos. Portanto, assim que não existe mais o inimigo em comum, o inimigo da Al-Qaeda passa a ser exatamente os americanos. E aí eles fazem uma série de atentados que culminam naquele clássico, né, e famoso atentado de 11 de setembro, que a gente viu na figura anterior, né, em que membros da Al-Qaeda, né, tacam aviões ali, né, e fazem atentados terroristas em importantes, né, monumentos, em importantes regiões dos Estados Unidos. E isso, obviamente, né, provoca uma guerra, provoca uma intervenção. Então as forças do Talibã e da Al-Qaeda foram facilmente derrotadas nessa entrada, né, e um governo pró-ocidental foi instalado, ou seja, os Estados Unidos criaram um governo tampão, ou seja, um governo que obedecesse basicamente os interesses americanos. E mais tarde, né, esse governo foi sendo confirmado. A questão é que esse governo sendo confirmado, mas os grupos e as células terroristas da Al-Qaeda, do Talibã, nunca foram destruídas por completo. Portanto, por mais que exista ainda um governo pró-Estados Unidos
no Afeganistão e essa guerra esteja controlada, constantemente nós temos uma série de atentados terroristas contra membros, né, desse governo ou contra membros do exército americano que ainda permanecem no Afeganistão. Então, toda essa estabilidade política, né, é uma questão muito distante de acontecer, né? Então, desde os anos 70 até o presente momento, né, o Afeganistão permanece, né, lotado, né, cheio de confrontos armados entre Talibã de um lado, o governo afegão e as forças de intervenção do outro. Então, essa guerra interminável fez do país o lugar onde se origina o maior número de refugiados, né? Porque esses refugiados estão sendo refugiados desde 2001 até o presente momento. Então, nós temos uma constância que se soma atualmente também ao processo do que acontece na Síria, né? Ou seja, mais de 5 milhões, né, de refugiados em todas as regiões, né? Mais 2,5 milhões de pessoas que morreram nessa guerra, mortos no combate, bombardeio e também vítimas da desestruturação econômica que aconteceu na região. Fome, doenças, falta de cuidados médicos, ou seja, os efeitos indiretos que uma guerra também tem. E a gente pode perceber todo esse processo a partir, né, quando a gente olha a população, né, a pirâmide populacional do Afeganistão, que a gente vê ali índices que são muito caracterizados a países em subdesenvolvimento, ou seja, uma taxa de natalidade altíssima, ou seja, pessoas tendo muitos filhos, mas uma taxa e uma expectativa de vida baixíssima. São pouquíssimas as parcelas da população que atingem a maioridade, né, no sentido de maioridade no âmbito geral, ou seja, a idade adulta ou até mesmo, né, se tornam idosos, ou seja, existe uma mortalidade no meio do caminho, no processo, né, de crescimento da vida muito grande. Isso se dá, obviamente, no atual cenário, devido a todos esses processos, não só da guerra, mas dos processos indiretos da guerra. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido as principais questões dessa Ásia Central, principalmente em relação ao seu quadro natural e o fato do isolamento, né, do clima árido associados às montanhas e também aos processos de obtenção dos rios associados à União Soviética, ao extenso histórico processo, né, de relação de dominação dessa região com outros impérios e principalmente em relação ao Império Russo e posteriormente à União Soviética, e também uma série de conflitos que estão associados também à presença de russos na região, né, ou seja, dá uma dominação, né, por mais que seja uma dominação de povos locais, mas também que estão associados e muito presentes aos interesses russos na região, né, por mais que eles ainda sejam hoje independentes, e também, principalmente, a questão do Afeganistão, né, e essa guerra que está, historicamente, desde os anos 2000 em todos os jornais, né, e está extensa ali, né, a gente pode falar aproximadamente quase 20 anos, né, que a gente tem esse processo dessa guerra acontecendo. Bom, pessoal, um abraço e até mais.